Olá, eu sou a professora Débora Martins e vamos conhecer hoje o grupo das pteridófitas, né? Abram o livro de vocês aí na página 14, certo? Pois bem, esse grupo são de plantas vasculares sem sementes, certo? Como, por exemplo, as samambaias e as avencas. Correto? Então, os vasos condutores são formados por dois tipos de tecidos, o xilema e o floema. Essas duas funcionam como canais transportando substâncias, aí pelas plantas, certo? O xilema é o tecido responsável pelo transporte de água e sais minerais, que pode aí ser a seiva mineral ou bruta, absorvidos pela raiz e distribuído para as demais partes das plantas, certo? Então, as células do xilema são reforçadas com uma substância chamada lignina. Essa substância deixa as plantas resistentes, certo? Já o floema é responsável pelo transporte dos compostos orgânicos, ou seja, seiva orgânica, produzidos nos órgãos fotossintéticos, que geralmente são as folhas, até cada célula da planta, certo? Então, o surgimento dos vasos condutores há cerca de 425 milhões de anos atrás permitiu que as plantas adquirissem maior tamanho, e isso por conta do transporte eficiente de substâncias e a sustentação oferecida pelos vasos lignificados do xilema, certo? Então, é também por causa de elas possuírem vasos condutores aí, que aí pode-se dizer que as plantas vasculares possuem órgãos verdadeiros, que seria aí a raiz, caule e folha, certo? Então, tem outras características, Outra característica das plantas vasculares é a independência do esporófito. Apesar de elas crescerem sobre o gametófito, o esporófito das plantas vasculares é verde, grande e duram mais tempo, sendo assim, fase dominante no ciclo de vida dessas plantas, desse tipo de planta. Então, no período carbonífero, aí entre 300 e 360 milhões de anos atrás, as pteridófitas eram abundantes e tinham muitas espécies de samambaias arbóreas, que formavam densas florestas. Parte dessas florestas de pteridófitas, em condições aí de soterramento, impediram sua decomposição e foi se transformando aí em carvão mineral. Certo? Então, lá no final da era paleozoica, aí por volta de 250 milhões de anos atrás, as mudanças climáticas provocaram a extinção de muitas espécies, incluindo grande parte das samambaias, e com isso as florestas de pteridófitas acabaram sendo substituídas por florestas gimnospermas, certo? Então, as pteridófitas, hoje em dia, temos em pouquíssimas quantidades. E as pteridófitas também, elas possuem um ciclo de vida, um ciclo de reprodução, que a gente pode aí estar observando na página 16 do livro de vocês, certo? Então, para a gente entender um pouco sobre o ciclo de vida das pteridófitas, as pteridófitas, elas têm a característica de elas serem plantas bastante ramificadas, como a gente pode observar aqui no livro de vocês, plantas, com as folhas alongadas, olha aqui, ó, com as folhas bem alongadas, as folhinhas bem alongadas, diferentemente das briófitas. As briófitas, elas são plantas bem pequenininhas, de porte bem pequenininho, São tão pequenas que elas se assemelham a gramas, Ó, o porte das briófitas. Elas são bem pequenininhas. Já as pteridófitas, elas já são grandes e alongadas, certo? Então, o ciclo de vida das pteridófitas acontece da seguinte forma. Tá aqui a minha samambaia, Eu dei o exemplo aqui da samambaia.
tem aqui a samambaia. E nessa samambaia, aqui nessas folhinhas, bem na pontinha das folhinhas da samambaia, tem um soro, certo? E esse soro, ele sofre meiose. O que é meiose? Meiose é separação, certo? E essa separação libera esporos, né? Ele libera esporos. E esses esporos, eles ficam dentro do esporângio. Isso aqui é o esporângio. E dentro do esporângio eu tenho os meus esporos, certo? E esses meus esporos, eles vêm aqui, caminham, tananã, 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 caminham até o meu gametófito, certo? Até o meu gametófito. Esse meu gametófito aqui, que tem esses flagelos aqui, é o meu anterozoide. O meu anterozoide é o meu gameta masculino, certo? E nesse meu anterozoide aqui, né, ele libera aqui essa bolinha que tem vários esporos, né, aí com os gametas masculinos, certo? E esse anterozoide, ele vai se fecundar com a oosfera, né, com o gameta feminino, Aqui, ó, quando esse anterozoide, ele se junta aqui formando a oosfera, aqui a oosfera, né? Que essa oosfera aqui se localiza bem aqui, ó, por aqui. Eu só trouxe para cá só para aumentar, para vocês entenderem melhor, certo? Tá aqui minha oosfera. E foi fecundado aqui o meu zigoto, foi formado aqui o meu zigoto. Ocorreu a fecundação. E essa fecundação, ela foi se desenvolvendo e produziu um novo esporófito, E esse esporófito, ele vai se desenvolver, e ele vai amadurecer para o esporófito maduro, que já seria aqui a minha samambaia bonitinha, que linda, com as suas folhas alongadas e verdes, certo? Ok? Então, frente a isso, nas próximas aulas nós vamos conhecer as gimnospermas e as angiospermas, certo? A atividade que vocês vão fazer referente às briófitas e às pteridófitas, o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar os tipos de plantas, né, de briófitas e os tipos de plantas pteridófitas. E o que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar 3 tipos de plantas briófitas e 3 tipos de plantas pteridófitas. E o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar no caderninho de vocês e identificar a estrutura de cada uma, certo? Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.